Muito bem, no vídeo de hoje eu vou te mostrar como eu faria um perfil dark no Instagram de maneira profissional, certo? Sem parecer um amador, hoje, 2025. E a resposta, né, o esquema que eu quero te passar, ele cai dentro desta coletânea de imagens que você vê aqui, que são capas de revista. Fica comigo que eu já vou te explicar como isso daqui vai nos ajudar a criar perfis dark melhor, certo? Mas antes eu preciso, né, colocar a bola no chão, colocar todo mundo no mesmo nível e explicar o que é um perfil dark. Basicamente, um perfil dark é um perfil anônimo, é um perfil que não mostra o seu rosto, não é que o criador, o dono, né, o líder por trás daquele perfil não aparece, geralmente não se sabe quem é. Muitas vezes se constrói um personagem para projetar ali um tom de personalidade, né, dar uma picância mais na comunicação, mas o ponto principal, a palavra-chave é anonimato, certo? É um perfil anônimo, onde a qualidade do conteúdo é o que deve atrair as pessoas, né, para gerar o engajamento e gerar a monetização. Só que, qual que é o problema? O problema é que a maioria dos perfis darks tem um mau gosto terrível. Não é? A maioria dos perfis dark tem um senso de estético vergonhoso. Eu não sei se você já reparou, não sei se você concorda comigo, mas parece que os criadores ali que estão por trás desses perfis aproveitam o anonimato para vender porcaria, né? Para fazer as coisas de qualquer jeito. E não tem vamos dizer assim, um feeling para a longevidade dos negócios, né? Não tem um olhar para o longo prazo. Eles estão mais preocupados em atingirem resultados rápidos, imediatos e coisas do gênero. Então, a minha proposta com esse vídeo é dar um outro olhar para esses perfis darks, que de algum modo foi o que eu fiz, né? Guardadas as devidas diferenças, as devidas nuances, foi o que eu fiz com o projeto no qual eu criei que mais alcançou pessoas na internet, né? Então, eu já contei sobre a minha história, eu vou deixar, talvez eu deixe o link em algum dos cards, se o meu editor vê isso daqui, ele pode colocar, ou então você entra no meu canal e procura lá algo sobre a minha história. Eu conto, é um vídeo de 1 hora, né? Fiz questão de ser algo longo, apenas para quem quer saber, e lá eu conto um pouco desse projeto no qual eu criei em 2013, ainda quando eu estava na faculdade, e fui vender o projeto em 2020. Então foram aí praticamente 7 anos, na verdade não deu 7 anos completos, mas foi um longo período de tempo na qual eu empreendi criando conteúdo sem mostrar o meu rosto, né? Por trás ali de uma marca, por trás de algo que poderia ser chamado de perfil dark, né? De algum modo. O lance, assim, o detalhe é que o perfil dark, ele tem uma proximidade muito grande com os nichos dark, né? Ou os nichos black, ou as técnicas de black hat, que a gente escuta falar na internet. Então vamos colocar as coisas cada uma nos seus devidos lugares para a gente entender sobre o que nós estamos falando e depois principalmente como é que a gente pode fazer dinheiro com isso tudo, especialmente se você não quer aparecer, né? Se você já sabe o que é um perfil dark aí, já flertou com essa ideia, gosta da ideia e realmente não quer ter um negócio que dependa do seu rosto. Muito bem, então o perfil dark é isso, é um perfil onde a principal palavra-chave que o define é anonimato, certo? Ninguém sabe quem é você. Muito bem. O problema é que muitas das pessoas aproveitam essa circunstância de anonimato para se aproximarem de técnicas que a gente chama de black hat, que são técnicas muitas vezes ilegais, certamente antiéticas, algumas delas, e totalmente questionáveis na maioria dos casos, não é? Então são técnicas que se aproveitam de brechas em sistemas, nas plataformas como Facebook, Instagram, Google, para conseguir um crescimento mais rápido, para vender alguma coisa, etc, etc, etc. Então as pessoas aproveitam o anonimato, aproveitam que vai ser difícil ou mais chato identificar quem está por trás daquele perfil, para fazer coisas que se ela colocasse o rostinho dela, ela não faria. Percebe? Então, uma outra distinção. Perfil dark não significa isso, mas está de alguma forma relacionado a isso. E também nós vemos aí a venda de produtos de nichos black, né? Como se diz ali, de que são os nichos black? São nichos, né, mercados que vendem promessas vazias, promessas mentirosas, vamos dizer assim. Então, produtos milagrosos, não é? E então são 3 conceitos que se parecem, de alguma forma se relacionam, mas não são necessariamente um não precisa existir junto com o outro, né? O que eu quero dizer? Você pode ter um perfil dark que é plenamente ético, que é plenamente legal, que pode se tornar um grande negócio. E esse é meu intuito aqui. Eu fiz questão de discorrer um pouco mais nesse início de vídeo para você, para mostrar essas diferenças que talvez você nunca tenha parado para pensar. E aproveitando que talvez você nunca tenha parado para pensar, vou te fazer uma pergunta que certamente você nunca parou para pensar, que é:
O que há em comum entre a Globo e um perfil dark? A Globo pode ser vista como um perfil dark. Já parou para pensar nisso? Porque veja, ambos são veículos de mídia, né? Ambos produzem conteúdo, apresentam esse conteúdo, né? Disponibilizam conteúdo, conquistam uma audiência e fazem publicidade, né? Vendem publicidade. Então, por que a Globo é uma marca multibilionária e a maioria esmagadora dos perfis dark merecem o nosso esquecimento? Por que isso acontece? A diferença está no branding, está no posicionamento e está na visão de negócio dos líderes desses projetos, não é? Da Globo e desses perfis dark. Então, o que eu quero trazer aqui para você, e aí eu volto já para o início do nosso vídeo, é que você pode ver um perfil dark como um veículo de mídia. Você deve ver um perfil dark como um veículo de mídia. Então, para deixar mais concreto, compartilho aqui com você, meu caro, minha cara, que me assiste. Essas revistas aqui, muito populares nos anos da década de 90, nos inícios dos anos 2000, que, vou dizer, formaram aqui, ajudaram a construir o meu caráter, ajudaram a construir a minha personalidade, se isso é bom ou ruim é discutível, mas certamente me ajudaram a formar o meu hábito de leitura. Eu não lia livros, né, assim, nunca, quando moleque, nunca fui um grande leitor de livros, gostava de ler, mas eu gostava de ler revistas. Eu gostava de ler revistas. E eu vejo que ela teve um papel fundamental para que hoje eu me tornasse um leitor um pouquinho melhor do que eu era antes, né? Para que se hoje eu consigo ler livros, estou sempre lendo, trabalho com isso de algum modo, cara, foi por conta das revistas, não foram por conta dos livros. E aqui estão algumas das muitas revistas que eu gostava de acompanhar. Eu tive várias fases, vários momentos, mas eu adorava revistas. E se você for parar para pensar, cada uma dessas revistas são como perfis dark. Existe o perfil dark da GQ, né? É QG ou GQ? GQ. Achava que era QG. Enfim, da Trip, da Galileu, da Playboy, da Super Interessante, da Info Exame, da Rolling Stone, da Nintendo World, do Mundo Estranho, do PC Gamer... como que é? Esse aqui era PC Gamer Brasil, eu acho, né? Que chamava CD Expert, sei lá. Se você for parar para pensar, cada uma dessas revistas são como perfis darks, ou podem ser vistos dessa forma. Porque veja, qual que é a definição que a gente assumiu no início do vídeo? É o anonimato. Você não sabe quem está por trás dessas revistas. Não é o Lázaro Ramos que está por trás da GQ. Não é essa moça aqui, como ela chama, Bruna, não é ela que está por trás da Trip. Né? Não é a Kate Moss que está por trás da Playboy. Não é essa moça que está por trás da Super Interessante na Química do Sono. Percebe? Então, o papel do editor-chefe dessas revistas, que em verdade ninguém conhece, talvez os leitores mais assíduos percebem e vão atrás para saber quem que é o editor-chefe de cada uma delas, e até consegue notar quando se muda o editor-chefe, mas veja, um perfil dark é como uma revista. Existe um anonimato, eu não sei quem está por trás. Aqui, o que nós vemos na capa, né, uma matéria sobre o Chico Buarque, aqui uma matéria, sei lá, sobre o Willy Wonka lá, do Johnny Depp, lá, como que chama? A fantástica... como que é? Maravilhosa, Fantástica Fábrica de Chocolate, esqueci o nome. Enfim, né, o filme que saiu lá do... Também esqueci, do Tim Burton. Esses conteúdos todos foram curadorias. O editor-chefe, ou seja lá quem for o responsável dentro da editoria, lá da redação da revista, tomou a decisão, fez a curadoria, selecionou o tema, desenvolveu as pautas, não é? Investigou, fez entrevistas e o escambau, não é? Produziu isso daqui. Só que as pessoas concretas que produziram o material, ninguém sabe quem são. Claro, se você tiver o cuidado, o detalhe, você consegue lá ver aqui na matéria da entrevista com o Chico Buarque. Talvez apareça lá o nome do jornalista que o entrevistou. Beleza, mas você percebe o que eu estou dizendo? Assim, grosso modo, a gente consegue fazer um paralelo muito claro entre esses perfis darks, que são baseados em anonimato, e as revistas. Porque os conteúdos das revistas são uma espécie de curadoria, como eu ia dizendo. O Chico Buarque não tem nada. Não tem ligação com a Rolling Stone, até onde eu sei. Não é? A Bruna, não sei o que lá aqui, não tem relação com a Trip. Ela apareceu numa capa, de repente foi contratada, né? Recebeu um cachê, coisa do tipo. Mas beleza, ficou aí. Hoje em dia nós podemos fazer o mesmo. Não é? Então, aí eu trago para um exemplo concreto aqui, nos dias de hoje, que o que eu estou te sugerindo no fim das contas? Olhe o seu Instagram como uma possível editoria de revista. E eu tenho um exemplo bastante concreto que é do perfil Nose, né? Esse nose.ca aqui, esse perfil, deixa eu trazer para cá, Nose Content Engines, ou estamos onde a cultura acontece. Por acaso esbarrei nesse perfil aqui nos últimos dias e eu fiquei
muito fascinado com a forma como eles utilizam o Instagram. Né? Então, tem posts aqui que viralizaram putz, demais, né? Tipo, ó, passando o cursor aqui por cima, esse post teve mais de 20 mil curtidas, mais de 100 mil curtidas, mais de 69 mil curtidas. Então, certamente posts aí que atingiram mais de 1 milhão de pessoas, né? Não é um exagero fazer essa estimativa com base nos números que eu sei do meu perfil e como você pode ver aqui no meu canal, eu tenho feito conteúdos sobre isso, certo? Então, cara, é muito interessante, se você for parar para ver, que cada um desses carrosséis da Nose são como se fossem edições de uma revista. Edições de uma revista que são publicadas, que vai ao público 2 vezes por dia. Olhe para... É claro, são, né, guardadas as devidas diferenças. Olhe para as revistas da 20 anos atrás. Seria inimaginável, até do ponto de vista físico de distribuição, que uma revista tivesse uma publicação, uma tiragem, né, uma edição nova diária, né? Só os jornais conseguem isso, né? Revista, eu não sei, me parece já ser uma natureza diferente pelos custos que envolve. Mas você veja, as revistas com maior volume era uma vez por semana. E aí você consegue ter aqui uma espécie de revista, guardadas as devidas diferenças, que tem uma publicação diária. Salvo engano, eu estava analisando a Nose um tempo atrás, e eu acredito que eles fazem mais de uma postagem por dia, acho que tem uma média de 2 posts por dia. E se você for parar para ver, ó, tem o mesmo padrão estético, né, em todas as capas. Tem aqui a Nose em cima, né, o logo, como se fosse, aí você vê, ó, se a gente for pegar aqui, né, as capas de revista, mesmo esquema, faz questão de ter o nome da marca, né, no topo, Nose, e aí tem o título e o subtítulo. Diferente das revistas que a gente vê de 20 anos atrás, esses carrosséis que eu estou chamando de revista, eles são geralmente focados em um único tema, né? Nem tudo gira ao seu redor. John Mayer é a Dua Lipa do rock, né? Não sei o quê. Então, é focado em um tema específico e vai se desenvolvendo. Se a gente for pegar para ver, né, e analisar, inclusive eu deixei aqui esse carrossel aberto, um dos que viralizou, a estética é muito interessante, né? Como ele faz o design. É uma estética bastante moderna, né? Então tem uma cópia aqui, onde está bem diagramado, né? Se parece, inclusive, com uma revista. Se você for parar para ver, né, o jeito que eles organizaram. Então a gente tem aí, se você for pensar num carrossel, a gente tem, né, acho que até 20 imagens ali cabem num carrossel, né, hoje em dia. Cara, são 20 páginas de uma revista. Isso definitivamente é uma pequena revista, pelo menos. Então, a minha sugestão, a minha proposta aqui para você é olhar para essas oportunidades hoje do 2025, né, do momento atual. Olhe para o seu perfil Dark como se fosse uma revista aqui, a Nose no caso, onde eu pesquisei, eu descobri que ela é uma agência, né, que cria conteúdo, certo? Eu não sei quem está por trás, não sei quem são as pessoas, mas se você for parar para ver, isso aqui não é um perfil Dark. Até, talvez eles deixam aqui, e eu não tenha visto, nos stories, talvez mostrem o rosto de quem está por trás do conteúdo, né? Mas não me parece ser o caso, ó, aqui uma hora está falando da Sydney Sweeney, outra hora tá falando aqui do Clube da Luta, outra hora tá falando do Mick Jagger, outra hora tá falando do John Mayer, da Dua Lipa, e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Cara, isso aqui é uma revista moderna, uma linguagem moderna, com uma estética moderna, usando uma distribuição moderna. O que eu quero dizer é que, hoje em dia, se revistas fossem criadas, elas começariam no Instagram, dessa forma. Por isso que a minha sugestão, né, um pouco diferente, é você pensar nos perfis Dark desta maneira, olhando por esse lado. Né? Cara, eu vou fazer um perfil Dark, mas ele vai ter uma marca, ele vai ter um nome, eu vou construir alguma coisa ali, um posicionamento em cima disso, eu vou ter uma visão de negócio. E aí você veja, a Nose, ela vende serviços de criação de conteúdo, até onde eu vi. Né? Tem o Media Kit dela, né? Tem alguns dos cases, ó, como você pode ver aqui na plataforma de conteúdo. Tem nomes muito fortes aqui, marcas, né, multibilionárias. Sadia, Smirnoff, XP, Heinz, Budweiser, nomes fantásticos. O próprio Instagram, a própria Meta, Amazon. Então, assim, me parece ser uma agência de publicidade tradicional, né? Ou assim, com essa veia do mercado publicitário, melhor dizendo, que tem um relacionamento com essas grandes marcas e que, por algum motivo, decidiu criar um Instagram ou levar o Instagram dessa maneira, com uma linguagem muito boa, muito aderente, que funciona. Né? Uma linguagem que fala com o público de 2025, me parece bem voltado para a geração Z, né? Pela estética, pelo jeito de escrever e tudo mais.
E aí eu te chamo a atenção, cara, por que não direcionar todo esse esforço que eles estão tendo aqui, toda essa audiência, ó, são 360 mil seguidores. Eu não sei desde quando eles fazem esse trabalho, né? Eu não fui tão fundo. Mas certamente tem aqui milhões de pessoas passando pelo perfil da Nose todos os meses. Por que não direcionar esse esforço para uma newsletter que eles têm, mas em vez de ser gratuito, uma newsletter paga? Né? Foi exatamente a estratégia que eu utilizei. Aliás, eu vejo que encaixa para eles a mesma estratégia que eu utilizei para atingir 1.000 assinantes na minha newsletter Premium Binder Letters. Né? Eu gravei um vídeo também um tempo atrás, acho que uns 2 ou 3 meses, falando como eu cheguei nesses 1.000 assinantes, né, que pagam para receber os meus e-mails. Talvez eu coloque o link em algum dos cards aqui, ou você pode entrar no meu canal, como você é um adulto, né, você vai conseguir se virar e vai conseguir encontrar esse vídeo. Mas já faz um tempinho, vai ser um pouco mais chato de você achar, mas eu te estimulo a procurar porque é um vídeo muito bom. Eu dou muitos detalhes ali, apesar do passo a passo completo, detalhado, mastigadinho, revelando tudo, eu ofereci apenas para os membros da minha comunidade dentro do workshop de receita recorrente, né, do que eu chamo Binder Workshop de receita recorrente. Eu vejo que a mesma estratégia que eu utilizei, a Nose poderia utilizar. Claro, eu não sei qual é exatamente a estratégia deles, eu não sei exatamente qual é o modelo de negócio, estou vendo pelas coisas que estão públicas aqui na internet, né? Eu sei que eles vendem serviço, mas, cara, por que não monetizar com uma newsletter? Por que não vender esses reports, né? Trend reports que eles chamam, ó. Teve 5 aqui. E aí você veja, ó, Nose Reports. E aí ele fala aqui o tema, Sportainment, né? Então, a junção aqui de esporte com entretenimento. Como as marcas estão vencendo o jogo da atenção. E trouxe esse report aqui. Cara, por que não cobrar por isso daqui? Né? Da forma como eu faço com os meus playbooks, todo vinculado a Binder Letters e fazer um esquema de urgência e escassez. Como, enfim, eu discorro em profundidade dentro do workshop de receita recorrente. A mesma estratégia poderia ser aplicada. Claro, eu não sei qual é a estratégia geral deles, talvez não faça sentido para eles. Mas certamente vai fazer sentido para alguém que está começando, que quer fazer um perfil dark. Então, a razão aqui, a minha grande motivação é te incentivar a não fazer um perfil dark qualquer, é não usar o anonimato pelo anonimato, né? Não usar o anonimato para fazer cagada, para fazer as coisas de qualquer jeito. É usar o anonimato para construir uma marca. Percebe? Construir uma marca. Assim como eu fiz com o Allwebic lá atrás, né, que foi esse portal de conteúdo viral, e tantas outras marcas que eu criei sem mostrar o meu lindo rostinho, não é? Você pode fazer o mesmo, só que do jeito certo. E hoje, do jeito certo 2025, eu acho que passa por isso daqui. É uma das alternativas, é uma das possibilidades. Nose, certo? Excelente trabalho, se você conhece eles, parabenize por mim. Muito legal, ótima ref. E você pode se inspirar no trabalho deles para conseguir fazer o seu perfil dark. Como? Baseado como se fosse uma revista. E aí eu termino esse vídeo te provocando a pensar, cara, se você fosse fazer isso, qual seria o seu nicho? Seria comportamento, algo voltado para o público masculino? Ou talvez aqui algo mais progressista, como eram as capas, toda editorial da revista Trip? Ou talvez algo mais voltado para a curiosidade, aqui como a Galileu, ou algo bem próprio do universo masculino aqui, né, como a Playboy fazia, ou talvez algo como a Super Interessante, ou algo de jogos, música, cinema, não sei. Fica a sugestão, pense e crie seu perfil dark. E se criar, me avise, me deixe saber aqui nos comentários, inclusive se você gostou desse vídeo. Te convido a se inscrever, curtir, a porra toda, faz o negócio todo. Manifeste o seu engajamento para que o algoritmo saiba que esse vídeo ficou legal e também para eu entender que eu deveria fazer mais vídeos como esse. Nos vemos no próximo vídeo ou dentro da minha comunidade, conteúdo.org. O link está na descrição.